Depois das eleições, os cartórios eleitorais voltaram a realizar alguns serviços, como a emissão de título de eleitor. E se você tem alguma pendência com a Justiça Eleitoral, é bom ir até o cartório mais perto da sua casa. Flávio passou 2 anos em Barcelona. Resultado, não votou nas últimas eleições, mas foi só retornar ao Brasil que tratou logo de fazer o recadastramento biométrico. O que te motivou a procurar logo os cartórios para poder fazer o teu recadastramento? O fato de eu ter ficado muito triste por ter perdido a última eleição, por ter perdido a oportunidade de votar, e aí eu corri para que não aconteça novamente. Carolina só não votou no segundo turno dessas eleições. Veio justificar a ausência. Para ela, o que importa é estar em dia com a Justiça Eleitoral. Porque tem muitos empecilhos, concurso público, qualquer outra coisa que a gente queira fazer para o nosso bem, a gente precisa estar com a quitação eleitoral feita. Os serviços nos cartórios eleitorais estavam suspensos desde o dia 7 de maio, em cumprimento à legislação eleitoral. De acordo com a norma, é proibida, por exemplo, a emissão de título de eleitor nos 5 meses que antecedem as eleições. Em razão disso, o eleitor, o cidadão não pode, por exemplo, fazer sua inscrição eleitoral em nenhuma das operações, como também, por exemplo, transferência de domicílio eleitoral. Somente retirar a segunda via do título. Quem vai tirar o título pela primeira vez deve ficar atento à documentação. É preciso apresentar um documento oficial com foto, comprovante de residência e, no caso dos homens, a certidão de quitação com o serviço militar. Já para solicitar a transferência de domicílio, o eleitor ele pode se dirigir a qualquer cartório eleitoral, basta ele levar o seu documento de identidade oficial e um comprovante de endereço. Nesse caso, se ele não tiver, por exemplo, se for um imóvel alugado, ele pode, no caso, declarar, apresentar uma declaração ali no cartório do seu endereço onde reside. O eleitor que deixou de votar e não justificou a ausência deve procurar os cartórios para ficar em dia com a Justiça Eleitoral. Todo cuidado é pouco. A irregularidade traz uma série de prejuízos. No caso de não ter comunicado a mudança de domicílio e se ausentado às eleições no número de 3 oportunidades seguidas e não justificando, ele tem, por exemplo, o seu título eleitoral cancelado, perdendo assim a sua quitação eleitoral. Você já se colocou no lugar de uma pessoa que não pode ver? Não é nada fácil. O mundo é pouco adaptado para quem não enxerga, mas um dos caminhos para permitir a inclusão do cego é o sistema Braille, forma de escrita em relevo que permite ao cego acesso à leitura. E a urna eletrônica também tem teclas em Braille. Vamos conhecer um pouco mais sobre esta forma de ler. Ademilson tinha 13 anos quando perdeu a visão por causa de um descolamento de retina. No começo, para mim, foi muito difícil. Eu queria me isolar, não queria sair para as ruas, não queria mostrar para as pessoas que eu tinha já deficiência visual. Sem enxergar nada, o jovem decidiu aprender o Braille, um sistema de escrita e leitura criado pelo francês Louis Braille em 1825. Ademilson estudou numa escola para cegos, treinava todos os dias e em 3 meses já estava lendo e escrevendo. Hoje, ele é revisor de texto. No Braille, os pontos em relevo possibilitam a formação de símbolos diferentes, que representam letras, números, música. O Braille é um sistema de escrita e leitura que permite que a gente tenha acesso a todas as áreas de conhecimento e que nos dá uma independência e uma autonomia muito grande. Para mim, representou já uma liberdade, já representou para mim uma oportunidade de eu já pensar de fato no meu futuro, porque quando eu perdi minha visão, eu achava que não tinha mais futuro para a minha vida. Então, o Braille me trouxe essa oportunidade de enxergar o mundo com outros olhos, de ampliar os meus horizontes. Com a implantação da urna eletrônica em 1996, a Justiça Eleitoral permitiu mais independência aos cegos. As nossas urnas têm teclado em Braille e esse teclado também tem uma marcação na tecla número 5, que é que possibilita que o eleitor se guie no teclado numérico.
Caso o eleitor cego não conheça a linguagem Braille, ele pode fazer uso do recurso auditivo, ou seja, ele pode conectar um fone de ouvido à nossa urna e escutar o processo de votação. Se ele não se sentir confortável com nenhuma dessas duas soluções, ele pode ainda levar uma pessoa de sua confiança para auxiliar no momento do voto. Na época da implantação da urna eletrônica, eles nos consultaram, a gente deu todas as orientações e hoje a gente tem um sistema de votação que serve de modelo para outras instituições de cegos fora do Brasil. Como todas as urnas estão em braille e tem fone de ouvido, o eleitor cego não precisa solicitar uma sessão especial. Todas as nossas sessões são preparadas para receber o eleitor cego. Nós temos sim sessões especiais, mas elas são voltadas especificamente para pessoas que têm alguma deficiência na mobilidade. Ademilson vota desde os 17 anos e até hoje faz questão de comparecer às urnas. Quando eu perdi a minha visão, eu havia até pensado, puxa vida, como que eu vou votar agora? Será que eu vou precisar de alguém, a ajuda do meu pai, da minha mãe ou dos meus irmãos para me acompanharem até a urna eletrônica ou de um amigo? Aí eles vão saber em quem eu estou votando. Até então eu não sabia que existia a urna em braille. Quando foi em 2005, na minha primeira votação, eu vi que tinha lá a urna em braille. Eu fiquei tão feliz. E no próximo bloco, você vai conhecer um pouco mais sobre o ator Gustavo Machado. Eu volto em instantes.